Mas a Bíblia não é apenas racional, a Bíblia é supra-racional. Há coisas que nós não conseguimos alcançar pela razão. Por exemplo, eu não posso entender pela razão como do nada Deus criou tudo. Eu não posso, por isso que a Bíblia diz que pela fé entendemos que Deus criou o universo. Eu não posso entender pela minha razão como Deus é um só, mas eles são três pessoas distintas. De tal maneira que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, nem o Espírito Santo é o Pai, nem o Pai é o Espírito Santo. São três pessoas, mas um Deus só. Nós não somos politeístas. Eu não posso entender como o próprio Deus, que nem os céus dos céus podem contê-lo, se fez carne e entrou no ventre de uma mulher e nasceu numa manjedoura. Mas eu creio. No momento em que a igreja entrou pelo campo do liberalismo, a igreja começou a fracassar. E nota uma coisa, o liberalismo nunca começa na igreja, o liberalismo sempre começa lá em cima, nas academias. A morte da igreja não começa nos bancos, começa nos seminários. Dos seminários descem para os púlpitos, e dos púlpitos matam as igrejas. Onde o liberalismo entrou, ele matou a igreja. Veja a Europa. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Eu tenho um contato bem estreito com o Canadá e Estados Unidos, e ali já existem muitas igrejas chamadas dead churches, igrejas mortas. Recentemente eu estive visitando uma igreja no Canadá, um templo magnífico, uma verdadeira catedral, jardim lindíssimo, na entrada, a placa de bronze polido com o nome do pastor fulano, doutor das quantas, PhD. E quando eu fui perguntar quantos membros tem a igreja, me disseram, tem 15. Tem um culto a cada 3 meses. Cadê o povo? Foi tudo embora. Porque uma igreja liberal não sobrevive. Você nunca viu um liberal plantando igrejas, você nunca viu um liberal produzindo avivamento, ou buscando avivamento, experimentando avivamento, você nunca viu um liberal promovendo o crescimento da igreja, nunca! Porque no momento em que um homem deixa de crer que a Bíblia é a palavra de Deus, ele não tem mais nada para pregar. Hoje nós estamos vendo gente com empáfia, porque é isso, que é aquilo, que tem esse tipo, que tem aquele outro título, olha para a Bíblia e diz, não, Gênesis 1 e 2 não é literal, isso é mito, não é mito. O que é que eu posso tirar daqui então? Se eu deixo de crer numa parte, não, isso aqui não serve, isso aqui também não dá, isso aqui também não, eu não posso aceitar. Então, irmãos, nós não temos autoridade para pregar esse livro. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente. E a única maneira de nós combatermos este veneno mortífero do liberalismo é pregando a palavra. Terceiro problema que ataca a igreja hoje, queridos, nós poderíamos chamar da ortodoxia morta. E sabe, nós aqui que somos uma igreja histórica, precisamos nos acautelar com isso. Porque talvez, pela graça de Deus, nem você nem eu estamos bandeando nem para o lado do sincretismo, nem para o lado do liberalismo. Mas nós corremos o grande risco de não pregar nenhuma heresia, mas de estarmos tão seco como um poste. De nós estarmos pregando fielmente o conteúdo da verdade, mas estarmos completamente vazios de vida. Talvez uma das maiores tragédias que está acontecendo hoje, e eu vou trabalhar um pouco mais isso hoje à noite, é que nós divorciamos a academia de piedade. Olha para os nossos seminários. Nós trabalhamos mais de 90% dos nossos seminários com a cultura da cabeça e não com a cultura do coração. Nós jogamos luz na cabeça do cidadão, mas não ateamos fogo no coração dele. E às vezes a pessoa vai para o seminário com todo o fervor e ela sai de lá gelada. E nós precisamos, em nome de Jesus, reverter isso. Notem o que aconteceu com Geazi. Eliseu pediu Geazi, pega o bordão profético e vai lá e põe no rosto do menino morto. Geazi foi lá e botou o bordão profético no rosto do menino morto e continuou morto. O problema não era o bordão.
O problema era quem carregava o bordão. Eu preciso concordar com I.M. Bounds quando diz o seguinte, que Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Precisamos desesperadamente, irmãos amados, de um reavivamento dos púlpitos. Quando perguntaram para Dwight Lima Moody, qual é o maior problema da obra? Moody respondeu, o maior problema da obra são os obreiros. Nós somos o maior problema da igreja, queridos. Pode ter certeza disso. Se os pastores fizessem o que está lá em Joel capítulo 2, chorem os ministros. Entre o pórtico e o altar, haveria um profundo quebrantamento na igreja de Deus. O maior problema da igreja somos nós. Quando perguntaram para Moody, como é que começa o avivamento na igreja? Ele disse, acenda uma fogueira no púlpito. Porque se o púlpito arder, os bancos pegam fogo. Se a lenha seca queimar, até a lenha verde começa a arder. E aí, queridos, nós precisamos voltar um pouquinho para os apóstolos. Eu creio piamente nisso, que a maior necessidade nossa como ministros do Evangelho é voltar para a pregação expositiva. Por quê? Porque a agenda do Espírito Santo para a igreja foi oração e pregação. A igreja primitiva foi atacada de uma maneira cruel. E o diabo tentou pelo menos 3 formas de paralisar a igreja. A primeira forma foi a perseguição, o ataque de fora para dentro. Capítulo 4 de Atos. O que a igreja fez? Respondeu, orando, e diz a Bíblia que, tendo eles orado, a casa tremeu, o Espírito Santo foi derramado, e eles então saem para pregar com poder e autoridade. Não funcionou a estratégia do diabo, o diabo mudou de tática. No capítulo 5, agora não é a perseguição, agora é a infiltração. Botou um casal hipócrita dentro da igreja. Ananias e Safira. Quando o diabo não consegue atacar a igreja de fora para dentro, ele tenta atacar a igreja de dentro para fora. Talvez, se não tivesse discernimento do Espírito de Deus ali, se fosse hoje, nós iríamos bater nas costas do Ananias e dizer, glória a Deus, irmão, a sua oferta ajuda muito o crescimento da igreja. Mas diz a Bíblia que Pedro, por ação do Espírito Santo, discerne o que está acontecendo. E pergunta para Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Para você mentir ao Espírito Santo. Você não está mentindo a homens, você está mentindo a Deus. E o pecado foi expurgado. E a igreja enfrenta a situação com oração e pregação. O diabo muda de tática outra vez. Quando chega no capítulo 6, agora não é nem perseguição, nem infiltração, agora é a distração. Porque a igreja está crescendo, a demanda é grande, e os apóstolos largaram o seu ministério de oração e pregação e foram servir as mesas. De repente os apóstolos estão correndo para baixo e para cima, não tem tempo. Até que eles pararam e disseram o seguinte, estamos fazendo errado, vamos constituir 7 homens para cuidar desse trabalho, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Note uma coisa aqui, não diz o texto aí, consagraremos ao ministério da palavra e à oração, está dito o contrário, consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Por que está nessa ordem? É que Deus valoriza tanto a sua palavra, que Ele colocou a oração primeiro, sabe por quê? Se você não for um homem